Tema da mensagem dessa noite, vida no altar. Quantos têm sido abençoados nesses 3 dias? Tem sido muito abençoado, muito ministrado. Ontem foi incrível, sexta-feira também. Deus tem feito coisas grandes, poderosas e maravilhosas na nossa vida. Eu quero começar falando sobre 2 livros. Eles são parte do meio para o fim dessa ministração. O primeiro é A Cidade na Bíblia, livro muito interessante do professor Jorge Barro. E o segundo livro é O Pastor Urbano, está aqui na tela. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês de perto, a gente conversar um pouquinho, que fala sobre o papel missional do pastor urbano, né? O pastor como um pesquisador, como aquele que entende a cidade. E em alguns momentos, em algumas nuances, a gente vai citar esses livros ao longo dessa ministração, e que Deus possa ministrar ao seu coração como Ele tem ministrado na minha vida nesse tempo. Eu quero convidar você, que tem sua Bíblia, a abrir em Levítico, capítulo 8, a partir do verso 23. Nós vamos ler o verso 23 e também o 24. O texto está já disponível aí na tela, você pode acompanhar a projeção ou pode acompanhar na sua Bíblia. Levítico 8, versos 23 e também o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, ele matou o carneiro, pegou um pouco de sangue, pondo na ponta da orelha direita de Arão, e no polegar da mão direita, e no polegar do pé direito. Depois fez o mesmo com os filhos de Arão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa ministrar o nosso coração, trazendo vida, poder e graça nessa noite. Pai, abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão presentes aqui na casa, lotando ela, Pai. Abençoa aqueles que estão pelo YouTube, na internet, Deus, ou que de alguma maneira chegaram até essa palavra, até essa mensagem. Que haja uma palavra rema, uma revelação do céu sobre nós, Deus. Move a nossa vida de dentro para fora, para que alcancemos a altura e profundidade de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. É o que oramos em nome e por amor de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Queridos, o altar é uma das imagens mais importantes, mais poderosas de toda a Escritura. Quando nós olhamos o Éden, onde tudo começou, a vida, ela começa num jardim e ela termina em Apocalipse na Nova Jerusalém, numa cidade. Então, tudo aquilo que Deus está organizando e fazendo na nossa história é progressivamente acontecido. Então, de dias em dia, nós começamos num nível, a nossa vida, nós avançamos, nós crescemos, nós tropeçamos no caminho, nos mantemos de pé, mas tudo o que fazemos começa no altar. Assim que percebeu-se o pecado do homem, foi-se necessário um sacrifício. E o sacrifício necessário era para que o homem e a mulher, naquele momento, se vestissem de pele, porque a nudez deles foi revelada. Então não havia mais a inocência de outrora, mas foi necessário sacrificar um animal no altar. E a partir daquele momento, uma nova jornada na vida do povo de Israel, na vida da humanidade começou. O altar é o lugar onde o homem ele se encontra com Deus. É o ponto de convergência entre o céu e a terra, entre o sagrado e o humano. Em toda a história bíblica, o altar marca momentos decisivos na fé. Exemplo: quando Noé ele sai da arca, o que ele faz? Ele constrói um altar a Deus. Abraão ergue altares ao longo da sua vida, de cada fase da sua caminhada. Jacó, ele encontra Deus em Betel e também constrói um altar de adoração ao Senhor. Portanto, o altar é o lugar do reencontro, é o lugar da entrega, é o lugar da transformação. Embora hoje a gente não ofereça mais um sacrifício de um animal, de um cordeiro, de um pombo,
num altar físico, nós temos um altar forjado no nosso coração, onde a cada dia Deus espera habitar, Deus espera reinar. Ele quer tomar conta da tua vida, do teu coração, da tua família, da tua casa, dos teus negócios, amém? Ele é o Senhor da história. O altar é o lugar onde as coisas morrem, mas também onde a vida começa. Por isso, eu quero compartilhar com você 5 verdades sobre o altar, sobre termos uma vida no altar de Deus. E a primeira delas, pode colocar na tela aí, o altar na história, o centro da fé e também da vida. Na cultura de Israel, o altar ocupava o centro da história. Se alguém pecava, havia um altar de sacrifício definido e o povo carregava um animal. Por exemplo, eu estava com um cordeiro, eu passava por toda a cidade, para que todas as pessoas da cidade observassem o meu pecado. Ih, rapaz, pastor Eliseu pecou, ele está andando ali com um cordeiro, ele vai sacrificar, alguma coisa está errado, porque essa era a vida cotidiana do povo. Então eles iam até o sacerdote, sacrificavam, estavam ali em busca de perdão, em busca de consagração, em busca de adoração. O altar era um símbolo da presença de Deus entre o povo. Êxodo 25, 22 diz: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do lugar específico de sacrifício, de adoração. Então, o altar, ele representava a proximidade com Deus, ao mesmo tempo a seriedade com o pecado. O sangue derramado lembrava que o pecado, ele custa caro. Havia um preço de um animal, havia um preço de um pombo, de um cordeiro, de um boi. O altar não era um lugar de conforto, mas de confronto, um lugar de compromisso. Era um lugar onde o fogo de Deus, ele nunca se apagava. Essa era a visão do Antigo Testamento, uma visão veterotestamentária lá atrás. Mas e hoje, pastor? Não existe mais sacrifício, porque o último sacrifício foi o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, que morreu em meu e em seu lugar, meu irmão. E talvez, em alguma medida eu pense, mas é mais fácil hoje, pastor, porque hoje eu me prostro diante do Senhor, eu peço perdão a Ele, eu agradeço a Ele, pronto, eu não compro, não faço nada. Mas talvez naquela época você ter uma atitude prática era mais fácil, porque era ritualístico. Eu fazia algo, e o que eu não posso deixar é que o ritual antigo tome conta do meu coração hoje. Eu não posso pensar assim, é domingo, então é o dia de eu estar na igreja. Eu vou domingo na igreja e a semana toda eu faço tudo errado. Eu vou domingo na igreja, eu canto sobre família, eu canto sobre santidade, eu canto sobre comunhão, mas na segunda eu já sou a pior pessoa do mundo. Eu tenho que entender que o altar é o lugar onde Deus escolheu para eu e você estarmos. A cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu, mas onde todo cristão é chamado para morrer dentro de si mesmo. John Stott. Eu tenho que entender que Deus, ele tem um projeto, um propósito, um plano perfeito para a sua vida, e ele começa hoje, meu irmão. Amém? A segunda grande coisa está em Levítico 8. O sangue que consagra o sacerdote. E esse texto, essa história, tem tudo a ver com o que começamos a ler. O texto descreve a consagração de Arão e os seus filhos. O texto é detalhado porque a santidade exige atenção aos detalhes. Moisés pega o sangue do carneiro e ele toca na orelha, toca na mão, toca no pé de Arão. E cada toque significa algo profundo. A começar pela orelha, é uma consagração específica para ouvir a voz de Deus. E como tem sido difícil nós ouvirmos a voz do Pai hoje. Porque são muitos ruídos, meu irmão. É o ruído do telemarketing te ligando. É o ruído do smartphone, que o tempo todo quer dominar o seu dia. Existem pessoas, eu sei que na Life House não,
Mas existem pessoas que mal acordam de manhã e a primeira coisa que elas fazem é ligar o celular para ver o TikTok, para olhar o Instagram, para ver se alguém mandou mensagem no WhatsApp. E com isso, nós perdemos aquele primeiro minuto do dia. Existem pessoas que se assentam na mesa e parecem zumbis, porque está todo mundo na mesma mesa e não dá atenção um para o outro, porque a gente está preocupado muito mais com o nosso relacionamento virtual. A gente quer estar ali no celular, olhando a novidade, e não olha mais no olho, não tem mais essa relação. O sangue na orelha do sacerdote significa alguém pronto o tempo todo para ouvir a voz de Deus, o direcionamento do eterno, aquilo que o Senhor tem para a nossa história. Deus, Ele tem programado um propósito eterno para a sua e para a minha vida, meu irmão. Mas eu preciso, o quê? Ouvir. Eu preciso estar disponível a ouvir a voz de Deus. Ele toca na mão direita e é uma consagração direcionada a agir segundo a vontade de Deus, a fazer, a cumprir o propósito de Deus. Tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Há 2 semanas atrás, eu vinha de um evento, eu tinha voltado do Rio de Janeiro, né? Aí já emendamos um monte de atividade, e Curitiba e tal, e a gente voltou. E justamente na quarta-feira eu estava doente. Eu falei assim, meu Deus do céu, acordei ruim. E eu estava com febre. E eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Mas, meu irmão, não é apenas pelo simples motivo, escute isso, não é apenas pelo simples motivo de abarcar sobre a nossa vida uma responsabilidade pastoral. Esqueça isso. Mas é pelo prazer de poder entregar o melhor que nós temos para Jesus. Eu vou repetir. É pelo prazer de entregarmos aquilo que de melhor nós temos para o Senhor Jesus. Amém? Às vezes, nós somos os primeiros a achar problema para não vir à casa de Deus, para não estar na presença de Deus, para não fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. É a falta de dinheiro, é o dia que está muito sol, é o dia que está muito frio, é o dia que está chovendo, é o problema na vida. Meu irmão, mas existe algo maior do que isso, que é a possibilidade de se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor do Universo. É um privilégio nosso, não uma obrigação. É um privilégio da igreja se apresentar todos os dias e entregar o melhor para o Senhor, excelência de vida. Eu quero gastar os meus dias servindo ao Senhor. Aleluia. Eu nunca falei isso, mas eu vou falar aqui nesse altar. Eu já vi muitas histórias, e você também, de pessoas que morreram pregando. Já viu isso? O pastor estava pregando, morreu. Ficou lá. É o meu sonho de vida. É o que eu quero para mim. Um dia, um missionário ele vinha da Índia e organizou um evento como esse, uma conferência de missões. E ele pregou e ele falou do desafio da Índia. E quando ele fez um apelo, nenhuma pessoa veio à frente. Absolutamente nenhuma. E ele começou a passar mal. O braço dele ficou dormente. E ele ia ter um ataque cardíaco, ia morrer. Aí levaram ele para trás, acudiram, ninguém foi. E ele tinha dedicado a sua vida toda pregando a palavra de Deus em outro país, em outra nação. E o culto continuou rolando, alguém assumiu a palavra e tocaram o barco. E ele falou assim, eu quero voltar para o altar. E ele voltou, meu irmão, carregado. E o pessoal ajudou, ele falou assim, mesmo que precise, eu voltar para a Índia e eu morrer lá, eu vou voltar. Se ninguém atender o chamado, a necessidade, porque eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais recurso, mas eu voltarei para lá. E quando ele falou isso, houve um quebrantamento sobre aquele lugar, e as pessoas começaram a vir à frente e assumirem compromisso de continuar aquela missão, porque era um chamado, a missão é de Deus e compartilhada a cada um de nós.
Sabe uma das coisas que mais me entristece? Posso falar? Quando a gente está na plataforma, a gente vê muito. E às vezes eu estou aqui no violão, às vezes estou no baixo, às vezes estou perambulando aí por algum lugar. E tem hora que eu falo assim, Senhor, deixa eu tocar aqui de olho fechado, para não ver a frieza no coração de alguns. Porque a gente está cantando, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E tem gente com o braço cruzado, olhando como se não fosse com ela, se não fosse com ele. Parece que a dureza tomou conta do nosso coração. Parece que nós perdemos a noção de que por que nós estamos aqui. Esse culto não é para você. Esse culto não é para entreter a sua vida. Não é sobre boa música, não é sobre boa palavra, mas é sobre a igreja de Deus estar reunida para exaltar aquele que é digno de louvor, de honra e de glória. E quando a presença de Deus toma a casa, toma o lugar, eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso abrir a minha boca, porque Jesus é maior do que o Botafogo, meu irmão. Jesus é maior que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Corinthians, que a tua vida, que os teus filhos, que o teu casamento, que o teu dinheiro, que o teu trabalho. Jesus é sobre tudo, é sobre todos. E se você tem se emocionado, vibrado, celebrado com qualquer outra coisa, além de Jesus na sua vida, você precisa estar aqui agora no altar, tomando uma decisão ao lado dele. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, algo muda na nossa vida. Ele toca no polegar direito. É uma consagração para andar nos caminhos de Deus, para ser levado a fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Esse gesto aponta então todo esse movimento para Cristo, o sumo sacerdote que nos consagrou com seu próprio sangue. Hoje então, todo cristão é chamado para ser um sacerdote diante de Deus. É o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado. Eu preciso reunir a minha família. Eu preciso adorar a Deus em casa. Eu preciso tomar a rédea da minha vida. Eu preciso entender o propósito que Deus tem para mim. Em terceiro lugar, número 3. Do altar do templo até o altar da cruz. O autor de Hebreus explica que os sacrifícios antigos eram sombras de algo maior. Hebreus 10, 11 e 12 vai dizer: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e realiza os seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios. Todo dia, todo dia, todo dia. Que nunca podem remover de fato pecados. Mas esse sacerdote, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Amém? A cruz é o altar definitivo. E nela, Deus apenas não recebe o sacrifício, ele se faz sacrifício. Cristo é o sacerdote, e eu coloco aqui entre grandes parênteses, grandes aspas, a vítima. Porque ele era o cordeiro. Ele estava sendo entregue. Ele se entregou. Então o altar da cruz encerra o ritual, mas inaugura uma nova forma de vida, não mais de rituais, mas de uma entrega total. Tim Keller escreveu: o evangelho não é apenas a notícia de que fomos perdoados, mas é o chamado para sermos totalmente transformados. E Paulo complementa dizendo: portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. A cruz, ela substitui o altar, mas não é entrega, porque agora o altar é o coração do discípulo. Eu preciso entender isso. Um altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, é Ele. Ele levou a sua cruz e nos deu uma nova vida. Ele é o altar, Ele é o caminho, é Ele que nos aponta um novo direcionamento. E uma vida no altar é uma vida completamente na presença de Deus em todo o tempo. Número 4. A vida no altar tem 3 marcas. E a gente falou um pouquinho sobre elas. Ouvidos consagrados. Escuta espiritual. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É estar disponível a ouvir a Deus, a entender a Deus, a compreender o chamado que Deus tem sobre a nossa história, sobre a nossa caminhada. Ei, amado, será que Deus está te chamando para fazer o quê? Para ir para onde? Para experimentar o quê? Eu preciso compreender o que Deus tem para mim. 2, um serviço santo através de mãos que são consagradas. Wesley vai dizer que não existe santidade sem serviço. A grande revolução de Jesus é uma toalha no ombro e uma bacia com água, porque ele lavava os pés dos discípulos. O maior se fez menor, ele despiu-se da sua glória, porque em todo o tempo ele quer apontar para a gente um caminho que vai para além das portas da igreja. Nosso melhor culto, ele começa quando aquela porta é aberta, igual foi agora, ó. E a gente vai para a rua. E a gente vai amar a cidade. Eu falei isso semana passada. Eu parei, e essa semana eu fui de novo lá, na Lagoa de Captação do Santarém, a famosa Taraucá. E eu parei, eu fiz questão de gravar aquele vídeo lá do aniversário da igreja, porque é algo simbólico para nós, irmãos. Quando a igreja se preocupa com a cidade, Deus, Ele cuida da igreja, Ele cuida da nossa vida, Ele muda realidades. Eu me lembro, Júlia, que em uma das enchentes lá, né, a gente foi para o colégio. Não sei se você estava nesse dia. E tinha Nina. Nina estava lá, né, a vereadora. Estava lá cortando o cabelo do povo. Aí tinha um outro pastor lá. O povo da igreja nas salas, uns 5 cachorros andando assim. O pessoal da cozinha preparando um jantar. A gente levando também muita comida, muito alimento. E a gente ouvindo histórias. E naquele momento, meu irmão, até as águas retrocederem, parecia o dilúvio, não tinha muito o que fazer. Era sentar e chorar com os que choram. Que Deus mandou a gente fazer isso. Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Só que hoje a gente não tem nem tempo para ouvir a dor do outro. A gente está tão ensimesmado, a gente está tão achando que o mundo só gira em torno de nós, que a gente se esqueceu de olhar para o próximo, de amar o outro, de cuidar de alguém. E é por isso que a nossa vida não vai para frente. Porque enquanto a gente viver uma vida que é só nossa e não entregá-la para o Senhor, a gente não vai alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Romanos 10, 15 vai dizer: quão belos, quão formosos são os pés dos que anunciam boas obras. A vida no altar não é uma vida isolada, é uma vida que caminha pelas ruas da cidade levando o perfume de Cristo. Deus amou tanto as cidades que enviou igrejas para habitar nelas. A nossa igreja foi plantada estrategicamente, não foi um erro, foi plantada estrategicamente por Deus nesse lugar para amar as cidades, as pessoas.
A missão urbana exige, então, pastores que saibam ler a cidade, discernir seus clamores e ouvir o que o Espírito está dizendo a toda a comunidade. O pastor, o líder, o diácono, ele é chamado para ser um pesquisador, alguém que conhece as dores do povo, entende os fluxos culturais e prega o evangelho de modo encarnado. Evangelizar a cidade é amá-la até doer a nossa alma. A vida no altar é uma vida que sai do templo e pisa no chão da cidade com pés consagrados ao Senhor. É o que Deus está chamando a mim e a você nessa noite. E eu concluo essa palavra, número 5 e último, dizendo: o altar, a cruz e a cidade. A cruz é o altar que mudou tudo. O Espírito Santo é o fogo que nunca se apaga. Quando o sangue toca o ouvido, a mão e o pé, Deus está dizendo: quero que a tua escuta, as tuas ações e os teus caminhos estejam alinhados a mim. E quando a igreja responde a isso, ela se torna um altar vivo. Olha o que diz Hebreus 13:13. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele suportou. O altar não é uma estrutura, mas um estilo de vida que Deus nos chamou a viver nesse tempo. Deus nos chama a viver para muito além de nós mesmos. Eu pensei muito como concluir essa mensagem, e eu mandei uma mensagem para um irmão meu, e a única coisa que ele disse assim: estou muito ocupado. E ele não quis falar comigo, então ele não sabia o que eu queria falar com ele. Mas eu queria chamar a Girlan aqui. Pode vir, Eli. Pode vir. Você que está com esse sapatinho cor de maçã do amor. Quando o altar ele alcança a vida, a gente vê frutos que vão para além do espiritual. Porque às vezes a gente pensa assim, cara, a igreja é um canto onde nos reunimos espiritualmente falando, nos reunimos apenas para estar aqui e cantar louvores e ouvir palavras, mas na verdade o altar ele alcança a nossa vida. E Girlan tem vivido um testemunho grande e que por agora está próximo do fim e temos novidades daquilo que Deus está fazendo. Boa noite. Quantos estão felizes essa noite? Eu também estou. Muito. Alguns já me conhecem, sabem da minha luta, que há quase 4 anos que eu venho lutando contra um câncer, onde foi para o intestino, do intestino passou para o pulmão, onde eu fiz 3 cirurgias, né? E sempre batalhando, minha esposa sempre do meu lado, chorando, orando, de joelho no chão. Eu não quero me aprofundar muito, mas essa semana eu fiz os exames há uns dias atrás e fui mostrar para o médico. Como eu tinha feito uma cirurgia no pulmão, subiu outro nódulo para o pulmão. Ele estava, na época, quase 4 centímetros. No segundo exame, ele chegou a 2 milímetros. Saiu de centímetro para milímetro. E agora, no último exame que eu fiz, só tem uma mancha. Ele sumiu. E em nenhum momento Deus soltou a minha mão. Eu lembro que em uma das cirurgias que eu fiz, acho que foi na segunda, né? Eu entrei na sala de cirurgia, o anestesista chegou e disse: vou te dar um sedativo, você vai cochilar. Só me lembro quando ele falou: você vai cochilar, mais nada. Eu vi como se eu tivesse uma pessoa do meu lado assim, eu olhei, uma criança chegou e disse: vou só segurar tua mão e não vou te soltar de jeito nenhum. Era Deus agindo ali naquele momento. E até hoje
Ele nunca largou a minha mão. Amém? Queria ouvir a voz de Eli. Fala um pouquinho. Boa noite, família. Eu só tenho de agradecer, né? Porque quando o exame ficou pronto, a gente foi com o intuito, assim, essa é a minha palavra, que ele não ia fazer mais químio, né? Que lá a gente ia receber um nome alto e ia voltar para casa. E quando a gente chegou lá, o exame tinha sumido, tinha desaparecido. Não estava no sistema do médico, como todas as vezes que a gente faz, ia para o sistema do médico. Aí, ele ficou triste. Ele olhou para mim e disse, e agora? Aí, uma pessoa disse assim, vá lá na recepção para ver se a menina acha. E a médica que atendeu a gente não era o médico dele, era uma médica que estava substituindo o médico que estava doente. E ela disse assim, bem fria assim, posso fazer nada. Vou liberar a químio, vá tomar, e daqui a um mês volte. E aquilo meu coração doeu, sabe? Nunca tinha recebido essa resposta, né? E eu olhei para ele e eu disse, infelizmente, você vai tomar a químio. Aí ele disse, fazer o quê? Mas eu fui atrás, eu deixei ele na químio, dei entrada, porque toda vez quem resolve tudo sou eu, aí eu dei entrada, e eu fui-se embora. E a menina disse, vá lá e fale. Quando eu cheguei lá, a menina disse, não está no sistema mesmo. Mas eu não sei o que foi que aconteceu, porque já fazia mais de 15 dias. Mas eu vou procurar aqui. Aí ela disse, eita, por incrível que pareça, um médico é meu amigo, vou mandar um zap para ele. E mandou um zap para ele. Para você ver como Deus age de um jeito. Aí o médico respondeu, oxe, esse exame passou pela minha mão sexta-feira. Isso foi numa segunda-feira. E eu estou com ele aqui no meu birô. Diga à esposa dele que espere, que eu vou só visualizar o laudo para assinar. E eu fiquei lá, né? E a menina, está vendo como Deus mandou um anjo para você? Eu disse, foi. E deixei ele na químio. Mas a minha pressa era de correr e ele não tomar mais químio. Mas, infelizmente, não deu tempo. Demorou lá, quando cheguei lá, ele já estava tomando o químio. Foi. Mas quando eu cheguei para ele, eu disse assim, filho, eu não consegui. Aí sim, aí consegui o exame, entrou no sistema. Mas o médico, não, a médica não estava mais. Aí eu cheguei para ele e falei, filho, é a última químio, vai ser a químio da cura. Aí ele olhou para mim e fez, está certo. Aí deixei ele tomando químio e fui resolver outras coisas. E quando foi agora que a gente chegou lá, que a médica abriu e disse, olha, era a médica dele mesmo, Gigi não, que ela não chama Gigi, Girlan, eu tenho muitos anos de medicina, e é a primeira vez que eu abri um exame e vi um diagnóstico tão lindo. E eu só fui gritar na sala, e chorei muito. Eu disse, Deus, obrigado, Deus, porque o doente é ele, mas todas as pessoas que conhecem aqui, eu sofro mais do que ele, entendeu? E para mim foi uma vitória. E ela olhou para ele e fez assim, vou falar com o meu assistente, o outro médico, que é mais à frente do que ela, né? mas tem mais, né, do que ela, para ver se você vai continuar ou não. Aí ela foi, a gente ficou na sala chorando, eu e ele. Aí ela, chora, Eli, pode chorar, eu sei que você está muito feliz. Aí ela voltou e disse, olha, eu tenho você que vai me responder, eu tenho duas perguntas. Pela medicina, eu prefiro que você ainda continue com duas, para fechar com chave de ouro. Mas, se você não quiser mais, a gente para agora. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, aí ele fez, eu quero fazer as duas. E eu quero concluir até o final. E a gente agradeceu, e ele vai tomar amanhã, mas a gente sabe que vai ser só para ele ficar perfeito, né? Assim, Deus curar mais ainda, e a gente está feliz. Muito feliz, né? Agora tem um porém. Tem que saber que a ele continua um paciente ainda de olho. Não é porque ele vai receber o nome, né? Porque ele é teimoso. E para quem não sabe ainda, ele está vendendo água lá na lagoa. Ele agora é um vendedor ambulante. E está fazendo sucesso, viu? Está fazendo amizades novas, vendo água de coco da lagoa, é isso mesmo. Está fazendo amizades novas e reencontrando pessoas que a gente nunca mais tinha visto. E ele está com outro semblante. A gente não briga mais, porque não tem mais tempo, porque quando eu termino as obrigações da casa, eu corro para a lagoa. E agora a gente está levando até a janta para jantar lá, né?
Pronto. A gente janta lá agora. E está sendo maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, né? Quer falar mais alguma coisa, Eli? Fez o merchan da água de coco. Água de coco da Lagoa. Por isso que eu passei mal, cara. Meu Deus. Vamos lá tomar água de coco da Lagoa. E é uma doença que nunca caiu um cabelo, né? Não. Tem gente que acha que é fake news, né? Mas Deus manteve vocês de pé. E o testemunho, ele serve para edificar a igreja. Uma igreja que é edificada na rocha que é o Senhor. Irmãos, todos nós, se a gente perguntar aqui, eu não vou fazer essa pergunta indecente. Não, fica aí, cara. Fica aí. Não vou fazer essa pergunta. Quem não tem problema aqui? Um vai dizer, pastor, eu tenho insônia, eu tenho dor de coluna, eu tenho dor de cabeça, eu tenho 38 boletos para vencer e a conta do mês não está fechando. Eu tenho a prova do Enem para fazer, foi hoje, né? A minha sobrinha, Clara, não sei se ela está assistindo a gente hoje, ia fazer pela primeira vez a prova do Enem, hoje, na sexta-feira, ela na casa de uma vizinha, escorregou, quase quebrou o pé, torceu, teve que botar a botinha, gastou dinheiro, foi para o hospital, hoje acordou doente, não foi fazer a prova. São crises, são lutas, mas Deus nos chamou com uma certeza, que quando a nossa vida está no altar do Senhor, nele nós somos mais do que vencedores. Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem uma nova história para a tua vida, Deus tem um novo tempo para você, amém? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar, eu vou pedir para a Girlan fazer essa oração. Em seguida nós vamos adorar a Deus. Obrigado, Pai querido e amado. Como não me abandonou, não abandono nenhum aqui presente hoje, Senhor. A sua família, suas casas, seus empregos, seus estudos. Que todo o mal que venha contra vocês caia por terra. Que o Senhor seja firme e forte. E grato sou eu por Ele nunca ter me abandonado. Como não vai abandonar nenhum de vocês. Isso que eu te peço, Senhor, em teu nome. Amém.